Fala galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sei que vocês estavam com muitas saudades, então por isso cá estou para dar continuidade ao estudo da química orgânica. Mas como que isso vai funcionar? A primeiro momento, iremos revisar alguns conceitos estudados em sala de aula, como introdução à química orgânica, classificações, nomenclaturas e um pouco de funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas e as funções mistas. Tudo certinho? Então vamos lá para a aula. Hoje nós sabemos que a química orgânica ela está bem definida. Só que nem sempre foi assim. Em nossas aulas, nós discutimos o quê? Que tudo começou lá em 1777, por Bergman. O que Bergman fez? Ele dividiu a química em dois reinos. Primeiro, o reino mineral, que era tudo aquilo que não tinha vida. E o reino vegetal, que era aquilo que tinha vida. Ou seja, o reino vegetal, ele falou que futuramente seria chamado de compostos orgânicos. E o reino mineral seriam os compostos inorgânicos. Aí o tempo passou e surgiu um cientista chamado Lavoisier que deu continuidade aos estudos dos compostos orgânicos. O que foi o que ele fez ou qual foi a sua contribuição? Ele pegou os compostos orgânicos e queimou. E sempre observava que liberava CO2 e água, podendo comprovar a existência de carbonos e alguns organógenos. O que são organógenos? São compostos formadores de cadeias carbônicas. Tranquilo até aqui? Aí o tempo se passou. E o que eles acreditavam antigamente? Que só seres vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos, porque tinha em sua estrutura ou no seu interior uma força vital que conseguiria fazer essa conversão de uma coisa que não tem vida para uma coisa que tem vida. Com essa ideia de Berzélio em 1807, a química orgânica ficou parada, porque eles acreditavam que só seres vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos. Mas em 1828 deu um grande boom, um grande baque nessa área da química orgânica através do seu aluno Wöhler, que em laboratório, o que ele fez? Ele conseguiu derrubar a teoria de Berzelius, que Berzelius acreditava o quê? Que só seres vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos. Mas em laboratório, ele pegou um composto chamado cianato de amônia, que era um sal do reino mineral, e através de um aquecimento conseguiu converter em ureia do reino vegetal. Ou seja, ele pegou uma coisa que não tinha vida e converteu numa coisa que tinha vida. Aí Kekulé, inteligente como sempre, em 1858 falou: já ganhei toda essa sacada, eu vou estudar o carbono. Então Kekulé fez a primeira definição, foi a primeira vez que apareceu o nome química orgânica. Então o que seria a química orgânica? Química orgânica é a área da química que vai estudar o quê? O carbono e seus organógenos. Com isso, Kekulé fez três postulados, ou seja, três escritos, através do carbono. Primeiro postulado de Kekulé, ele falou o seguinte, que o carbono ele é tetravalente. O que seria tetravalente? O carbono ele faz 4 ligações para se estabilizar. Segundo postulado é que essas 4 ligações que o carbono faz, elas são equivalentes. O que seria equivalentes? São de mesmo tamanho, mesma intensidade e mesma força. E por último, e não menos importante, o terceiro postulado é sobre que o carbono faz encadeamentos para formar compostos orgânicos. O que seria esses encadeamentos? Carbonos ligam-se a outros carbonos para formar um composto orgânico. Tranquilo? Aí, dando continuidade na nossa revisão, podemos classificar esses compostos orgânicos em relação aos seus carbonos primários, carbonos secundários, carbonos terciários e carbonos quaternários. É classificado o carbono primário aquele carbono que liga-se a apenas um único carbono. Então temos aqui o CH3, ele liga apenas a um único carbono. Quando isso acontecer, o carbono será caracterizado como primário. Carbono secundário é aquele tipo de carbono, no caso desse CH2, que está ligado na esquerda a um carbono e na direita a outro carbono.
Já o meu carbono terciário é aquele carbono, que no caso é esse verdinho aqui, que ligou na esquerda, na direita e em cima, ou seja, ele fez 3 ligações com átomos de carbono. Já o carbono quaternário é aquele carbono que liga-se a 4 átomos de carbono. Tranquilo até aqui? Então podemos ter carbonos primários, carbonos secundários, carbonos terciários e carbonos quaternários. Mas eu já sei o que? Que o carbono é tetravalente, que o carbono faz 4 ligações. Mas como pode ser essas 4 ligações que o carbono faz? No primeiro caso, nós temos aqui um carbono tetravalente que faz 4 ligações. Quando esses carbonos fizerem 4 ligações simples, separadas umas das outras, eu vou falar que são ligações simples, ou seja, essas 4 são ligações π. Uma outra forma que o carbono pode se ligar é através de uma ligação dupla, em que uma das ligações dupla tem que ser sigma e a outra π. A ordem aqui para nós no momento não vai importar. O que eu tenho que ter em mente é que uma é sigma, a outra é π. Então vamos lá, eu sei que no primeiro caso o carbono pode fazer 4 ligações simples, que eu vou falar que as 4 são sigmas, ou o carbono pode fazer uma ligação dupla, que uma vai ser sigma e a outra vai ser π. E no nosso último caso, o carbono faz uma ligação tripla. Quando aparecer uma ligação tripla, a primeira ligação vai ser sigma e as outras 2 ligações serão π. Posso inverter a ordem? Posso, sem problema, porque eu tenho que ter em mente que uma é sigma e 2 π. Posso colocar π, sigma, π sem problema. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Continuando as classificações das cadeias carbônicas. Classificamos em carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Classificamos quanto ao tipo de ligação, simples, dupla ou tripla. Agora vamos classificar as cadeias. É caracterizado uma cadeia aberta, ou acíclica, ou alifática, uma cadeia em que eu vou ter começo, meio e fim. Tranquilo? Já a cadeia fechada é aquela cadeia que eu não tenho começo, não tenho meio e não tenho fim. Sempre vai formar uma figura geométrica, em que eu mostro aqui para vocês 3 exemplos. Os 3 são cadeias fechadas. Já a cadeia mista é uma junção da cadeia aberta com a cadeia fechada. Eu olhando aqui essa estrutura de laranja, eu tenho uma cadeia fechada que são compostas apenas de carbono. E saindo nas suas laterais ou nas suas extremidades, eu tenho uma parte aberta. Quando isso acontecer, será caracterizado uma cadeia mista. Um outro exemplo aqui na direita, eu tenho meu benzeno, que seria a minha cadeia fechada, e saindo na lateral do meu benzeno aqui, eu tenho uma cadeia aberta, ligado ao meu composto benzeno. Aí eu tenho também uma cadeia normal. Lembre-se, todos confundem cadeia normal com cadeia aberta. A cadeia normal, eu tenho que ter carbonos primários e secundários apenas, que é no caso dessa minha primeira estrutura. Esse primeiro é um carbono primário, o do centro é o carbono secundário e o último aqui também é o carbono primário. O mesmo acontece para essa outra estrutura. Eu tenho meu carbono primário, aqui eu tenho um carbono secundário, porque eu conto primário, secundário, terciário e quaternário, a quantidade de ligações com carbono que o carbono faz. Então, eu olhando aqui, esse carbono ligou a 1, a 2 carbono, então esse carbono ele é secundário. Então, quando a minha estrutura apresentar carbonos primários e secundários, ela vai ser uma cadeia normal, reta ou linear. Temos esses 3 nomes. Já a cadeia ramificada, eu tenho que pensar o seguinte: eu penso que a minha cadeia principal é um tronco de uma árvore, e saindo da minha cadeia principal, eu tenho as minhas ramificações. Para ser caracterizado uma cadeia ramificada, eu tenho que ter pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Nessa nossa primeira estrutura, eu tenho um carbono terciário, porque esse carbono ligou a 1, a 2 e a 3 átomos de carbono. Já a figura da direita, aqui no centro, eu tenho um carbono quaternário, porque ligou a 1, a 2, a 3 e a 4 átomos de carbono.
Eu posso ter mais de um carbono quaternário na minha estrutura? Posso. Eu posso ter um secundário, um terciário e um quaternário? Sim. É caracterizado ramificado quando existe pelo menos um carbono terciário e um carbono quaternário. Tranquilo? Já a cadeia saturada está relacionada ao tipo de ligação existente entre os carbonos. Lembre-se, entre os carbonos. Se entre carbonos só existirem ligações simples, traços únicos, ou seja, ligações sigmas, é caracterizado um composto saturado. Olha o composto aqui da direita. Eu tenho apenas ligações simples entre átomos de carbono. Essa dupla ligação aqui eu não conto ela, porque não está entre átomos de carbono, está entre o C e o O. Tranquilo? Eu posso ter composto saturado ou uma cadeia saturada aberta, como também posso ter uma cadeia saturada fechada. O que eu tenho que ter em mente é o seguinte: cadeia saturada é aquele tipo de cadeia que só vai fazer simples ligações entre átomos de carbono. Tranquilo? Continuando as nossas classificações. Eu sei que saturada é aquele tipo de cadeias que só vai fazer simples ligações entre carbonos. Eu tenho também a cadeia insaturada. É aquela cadeia que vai ter em sua estrutura pelo menos uma dupla ligação ou uma tripla ligação entre átomos de carbono. Como que eu posso ver no meu primeiro desenho aqui da esquerda? Eu tenho um carbono e uma dupla ligação ligada a esse outro átomo de carbono. Ou seja, uma ligação sigma e uma ligação pi. Já na minha figura central aqui, entre esses dois átomos de carbonos, eu tenho uma ligação tripla. Essa ligação tripla e essa ligação dupla caracteriza um composto ou uma cadeia insaturada. Eu posso ter compostos insaturados com cadeias abertas e posso ter também com cadeias fechadas. Tranquilo? Um outro tipo ou uma outra forma de eu classificar as minhas cadeias carbônicas é quanto se ela é homogênea ou se ela é heterogênea. É caracterizado uma cadeia homogênea, aquela cadeia que entre carbonos só existe carbonos. Igual nessa primeira figura aqui. C, C, C. Entre os carbonos eu só tenho C. Na figura central, na linha de baixo aqui eu tenho C, 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 C. Entre dois átomos de carbono eu só tenho carbono. Posso ter também em cadeia aberta homogênea, posso ter também a minha cadeia fechada sendo homogênea. Já a heterogênea é aquele tipo de cadeia que não apresenta aspecto visual uniforme, ou seja, entre átomos de carbono vai sempre existir um átomo diferente. E que átomo seria esse diferente? Pode ser um oxigênio, pode ser um nitrogênio, pode ser um fósforo ou pode ser um enxofre. O que eu tenho que ter em mente é que entre dois átomos de carbono, lembre-se, entre átomos de carbono, vai existir um oxigênio ou um outro átomo diferente de carbono. Bem simples assim. E para finalizar aqui um pouco das nossas classificações, eu vou ter o meu composto ou a minha cadeia aromática. Eu tenho algumas formas de desenhar essa minha cadeia aromática. Eu posso desenhar dessa forma, a qual eu represento o carbono e os seus hidrogênios, ou posso desenhar da fórmula bastão. Mas lembre-se, eu tenho que ter 6 átomos de carbono, um hexágono, ligados por duplas ligações alternadas, uma dupla sim, uma não, uma sim, uma não e uma sim. Quando tiver essa estrutura, eu vou falar que o meu composto é aromático, ou quando tiver esse balãozinho com essa bolinha no meio, é aromático. Tudo bem por aqui? Aqui eu trouxe apenas 3 compostos aromáticos. Eu tenho o benzeno, que tem apenas um núcleo, eu tenho naftaleno com 2 núcleos e tenho o antraceno, que tem 2 núcleos de benzeno. Ambos compostos são aromáticos. Tranquilo até aqui? Galerinha, então fizemos de uma forma curta e de uma forma rápida, ou seja, revisamos aquilo que nós já sabíamos, tranquilo? Na sequência vai seguir uma lista de exercícios a qual vocês vão testar e aprimorar os conhecimentos de vocês. Qualquer dúvida, repete o vídeo, veja novamente, veja as anotações que fizemos em aula e bons estudos e tenham um bom dia.